Então, povo, retomando aqui, a gente vê então que essas teses, esse modo de funcionar moderno, tá? Que reforçou o liberalismo político ligado a um liberalismo econômico, tá? Ele, na Revolução Industrial, na sociedade industrializada, ele acabou produzindo, acabou legitimando, né, um modo de produção que empobreceu a população. A partir desse empobrecimento, nós tivemos a tentativa de se pensar uma filosofia política, tá, que desse conta de uma sociedade que pode se harmonizar. E é isso que constitui a palavra socialismo. Socialismo significa uma tese política em que pensa como a sociedade ela pode funcionar harmonicamente para que a pobreza seja é, é, minimizada, para que a desigualdade seja o máximo possível erradicada. Tá? Isso está até na Constituição do Brasil. A Constituição brasileira é muito utópica nesse sentido. Então, a solidariedade como esse ideal de fraternidade, igualdade, liberdade que a gente vê na como lema da própria Revolução Francesa. Então, no século XIX, então surgiram o socialismo utópico. Ele foi muito criticado, principalmente por um pensador chamado Marx, que fez uma crítica ao socialismo. Ele diz: as contradições do capitalismo, elas não podem ser superadas meramente por boa vontade do capital, dos empresários. Por quê? Porque os interesses dos empresários são antagônicos aos interesses do proletariado. E por que que isso acontece? Nós vimos nas apostilas que eu apresentei para vocês que as relações de produção elas geram aquele dispositivo que eu chamei, que Marx chamou de mais-valor ou mais-valia. O que é a mais-valia? A mais-valia é que o trabalhador dá mais tempo de trabalho, ele dá mais trabalho do que a contrapartida do salário. O salário não é suficiente o, o- para que o trabalhador consiga adquirir tudo aquilo que ele precisa. Ele vai ficando cada vez mais empobrecido. Enquanto isso, a mais-valia vai enriquecendo radicalmente, vai enriquecendo muito, de um modo opulento, tá? Os empresários. Então, essa tese socialista vai dizer que o único modo de acabar com isso é uma revolução feita pela classe trabalhadora, realizada pela classe trabalhadora. Não um pensamento utópico, pensava, não, os empresários abrem mão de sua lucratividade. A gente vê muito esse discurso, né? Quando a gente vê essas campanhas de solidariedade na televisão, vamos ser solidários às crianças, vamos ser solidários. Quantos anos existem campanhas como essas de solidariedade para com crianças e responsabilidade social das empresas? Isso é um discurso para o socialismo científico. Isso é um discurso que ele é muito idealista, ele não faz parte da vida como ela é, como dizia o poeta. A vida como ela é radical, então precisa que exista uma revolução para forçar as mudanças. Então,
a gente vê aqui muita gente tem medo, tudo mais, da presença. Ó, não estou defendendo nenhuma bandeira aqui não, hein, gente. Mas a gente vê a presença do comunismo, tá? A ameaça do comunismo. O que que significa o comunismo? O comunismo é nada mais nada menos do que o socialismo científico levado a uma radicalidade. O comunismo seria não só uma sociedade igualitária, mas uma sociedade igualitária, radicalmente igualitária, para a superação do mercado e do Estado. Já, se alguém me perguntar qual é a diferença do socialismo para o comunismo, é que o socialismo, embora o socialismo seja uma visão de que a sociedade pode se harmonizar, tá? Pode haver uma solidariedade, pode haver uma forma de igualdade entre as pessoas, tá? No comunismo, o comunismo, quando isso acontece, quando a classe trabalhadora toma os modos de produção, as relações de produção, os modos de produção, elas ficam sendo dominadas pela classe trabalhadora, o que acontece? Haverá a superação de uma sociedade com mercado e Estado. Lembra que a gente falou que com as teses liberais, o mercado, olha lá, ó, o mercado precisa do Estado, tá? Como um aliado, como um organismo para os seus interesses, interesses de uma determinada classe, ok? No comunismo, teoricamente, isso seria superado. Então, historicamente, quando a gente vê uma sociedade como foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o intento dessa sociedade foi implementação do comunismo. Mas o que que a gente viu? A gente viu que o comunismo soviético não se libertou do Estado, não se libertou também do mercado, tá? Então o que a gente teve não foi propriamente a consecução de um comunismo que a gente teve, né? Historicamente na União Soviética foi um capitalismo, um capitalismo de Estado. O Estado, só, o Estado soviético, é, de uma forma muito mais agressiva, muito mais repressiva, ele foi não um comunismo, mas um capitalismo de Estado. Que coisa, né? Então a gente vai ver aqui como é que se dá a consequência dessas coisas todas no modo como a gente pode pensar o que alguns autores chamam de bem-estar social. Um estado de bem-estar social.